Glória a Deus. Vamos estar orando para entrar para a palavra. O Senhor vai continuar falando nas nossas vidas nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós já contemplamos a tua presença, nós já contemplamos a tua unção, a tua Shekinah no meio da tua igreja. Papai querido, que nesta hora, Papai querido, que o Senhor venha usar o teu servo, ó Pai, que irá ministrar a tua palavra, essa palavra que tem alimentado a minha vida e a vida de cada um dos irmãos, a vida de cada um que está nos ouvindo nesta noite. Essa palavra que cura, que liberta, que transforma e que nos salva, Senhor. Que nesta noite, ó Pai, nós venhamos, ó Pai, nos deleitar na Tua presença, abrir o nosso coração diante de Ti, e que a Tua palavra, ó Pai, venha direto do Teu coração para os nossos corações nesta noite. Usa o Teu servo, ó Pai, da forma que o Senhor quer, como o Senhor quer, ó Pai, e eis-nos aqui como servos na Tua presença, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nessa sexta-feira para nos alimentarmos dessa palavra maravilhosa. Abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos 11, Atos 11, do 1 a 18. Atos dos Apóstolos. Depois de Lucas, de João, Lucas, João, Atos. Atos 11, do 1 a 18. Amém? Então vamos lá alimentar dessa palavra. E ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comesses com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entrando em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós a princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que há em nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Podeis assentar.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 10, a palavra de Deus fala que existia Cornélio, e ele estava orando, e Deus ouviu a sua oração. Mas a grande diferença é que Cornélio era um gentil, assim como eu, assim como você, como nós que estamos aqui reunidos sobre essa palavra. Não fazia parte do judaísmo. Jesus Cristo vem e ensina para os seus discípulos o verdadeiro sentido da palavra, a libertação, o arrependimento, a transformação nas nossas vidas. Mas quando Jesus parte, ele ressuscita de novo, mostra para eles que essa palavra tem poder, e se tiver fé vai acontecer as mesmas coisas nas nossas vidas. E quando Jesus sobe ao céu, ele manda o Espírito Santo e batiza todo aquele povo que tinha fé no coração, mostrando que agora eles tinham e temos o Consolador que nos guia através dessa palavra, de fé em fé, de glória em glória. Mas aquele povo judeu não queria sair das tradições, da circuncisão, de tudo aquilo que eles vinham de vários anos andando. E Jesus usa um certo Pedro, que andou com o Senhor Jesus, que aprendeu a ter humildade no coração, que aprendeu o verdadeiro sentido da palavra de Deus, que curou pessoas, que nesse momento aqui ele já estava apto a fazer a obra de Deus, e estava fazendo essa obra, porque é com o tempo que as pessoas vão acreditar em cada um de nós, é com o tempo e através da obra do Senhor, é que a luz de Jesus vai brilhando dentro de nós, e as pessoas vão vendo a diferença, que é do povo de Deus para o povo do mundo. E para aquela tradição ser quebrada, ela tinha que ser quebrada do seu próprio povo. E Deus escolhe ninguém mais, ninguém menos do que a Pedro. Se você notar no finalzinho do capítulo de Lucas e de João, Jesus Cristo estava orando porque ele ia se entregar na cruz, e quando ele levanta um pouquinho junto com seus discípulos, Pedro, João, Tiago, André, eles estavam dormindo. E Jesus fala: vocês não puderam orar pelo menos 1 hora comigo? E aí você vê a mudança de Pedro, porque antes do almoço, ele sobe para cima da sua casa, da casa onde ele estava, e ele começa a orar. Porque para nós termos intimidade com Deus, somente através da oração, da palavra, buscando conhecimento, acreditando de verdade no ministério, e que Deus vai operando no meio de nós. Por isso o Senhor usa Pedro, porque Pedro tinha uma história, ele teve um crescimento, ele cometeu erros, ele caiu, mas ele levantou, porque ele queria continuar caminhando junto com o Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo mostra para nós que somos humanos, que cometemos erros, mas Jesus está sempre junto de nós, para pegar nas nossas mãos e falar: continue comigo nessa caminhada. E você vê a diferença, porque Pedro estava orando quando Deus dá a revelação para ele. Através dessa revelação que Deus dá para ele, fala: como chama imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro entende que ele estava falando dos gentios, porque no ministério que ele andou com Jesus, Jesus também curou pessoas que não eram judias. Jesus curou os 10 leprosos que está em Lucas, e apenas um voltou para agradecer, e esse que volta para agradecer nem judeu era, e Pedro estava lá e observando aquilo. E aqui nesse momento a revelação acontece na vida de Pedro, e Pedro vai até a casa de Cornélio, e o povo judeu não podia nem sentar com o povo gentil, muito menos comer na casa de um povo gentil. E quando esse povo fica sabendo que Pedro estava pregando para os gentios, eles começam a perguntar: por que você está fazendo isso? E Pedro conta toda a revelação a eles. Em Mateus 15, 21, a palavra de Deus fala assim, Mateus 15, 21. Mateus 15, 21, a palavra de Deus fala assim:
E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem glorificando, que vem gritando atrás de nós. Olha o que é ter determinação. Isso é junto com a fé no nosso coração. Quando uma pessoa falar para você que você não está no caminho certo, que não está certo isso que está fazendo, e você tem o conhecimento da palavra, o que você faz quando a pessoa repreende? Você para ou continua buscando o conhecimento da palavra de Deus? Porque essa cananeia não é judia, não era, mas ela estava correndo atrás da salvação da sua filha, e acreditando de verdade que o Senhor Jesus tinha poder para isso, porque Jesus já havia feito milagres nessa terra. E olha o que acontece. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E Pedro estava aqui, nesse momento. Pedro falou junto com os seus discípulos para Jesus, para repreender ela, porque ela estava gritando, e o povo já estava olhando aquele acontecimento. Mas Jesus, mais uma vez, assim como o cego de Jericó, ele fica quieto e espera ver se a fé dela estava feita no coração, se estava de verdade querendo a cura, porque quando nós queremos andar com o Senhor Jesus, nada que faça vai abalar a nossa fé, porque nós continuaremos seguindo em frente, porque sabemos que essa palavra tem poder de libertar, de transformar, de curar, dar alegria no nosso coração e mudar a nossa vida como tem feito. E ela não desistiu. Mesmo quando Jesus pega e fala para ela: eu não posso pegar o pão que é para o meu povo e dar para os cachorros. Já era um momento daquela pessoa desistir, porque tem pessoas que por pouca coisa desistem de andar na caminhada do Senhor, mas ela não desistiu, ela acreditou. Os discípulos estavam repreendendo, Jesus Cristo fala que não vai dar o pão para ela, mas ela continua com a fé no coração, porque sabe que Jesus tem poder para curar a filha dela, e ela não desiste. Essa força de vontade Jesus está mostrando para mim, para cada um de nós aqui. Continuemos firmes, não importemos com as dificuldades que vierem, pois elas virão. O crente firmado na palavra, ele enfrenta a batalha todos os dias, mas Deus está com ele, com cada um de nós. Foi assim na vida de muitas pessoas que aqui se encontram, e continuará sendo, mas o Senhor estará com nós, abrindo porta que ninguém fecha, e fechando porta que ninguém abre. Por causa da determinação e a fé dessa mulher, o Senhor Jesus Cristo entrega o milagre na vida dela, e os seus discípulos olham e começam a pensar: ela não é judia. Por isso que quando Jesus entrega para Pedro a mensagem, quando ele estava orando, ele entende, porque ele estava nesse lugar aqui, vendo isso acontecer na vida dela. Porque Deus escolhe Pedro para quebrar a tradição do homem e começar a pregar o evangelho para nós, e nós estamos aqui graças a isso que Pedro fez, a isso que Jesus fez na vida dele, e a isso que Deus fez na vida de todas essas pessoas, para que nós fôssemos salvos. Por isso nós devemos agradecer todos os dias por essa oportunidade, que às vezes nem notamos o tão grandiosa é nós estarmos aqui sobre essa palavra, não importando com quantidade, com pessoas, com quantidade de pessoas, mas importando com pessoas. Porque se estamos aqui e saímos da nossa zona de conforto, significa que fé há no nosso coração. E se há fé no nosso coração, temos que colocar agora determinação e continuar essa caminhada, para que o Senhor Jesus continue fazendo milagres, porque só vê milagres o povo que anda com Deus.
Em Êxodo 5:1,5 a palavra de Deus fala assim, Êxodo 5:1,5, a palavra de Deus fala assim, ó, Êxodo. Existe toda uma preparação para que as pessoas venham acreditar de verdade no evangelho que nós estamos pregando. Todas essas pessoas tiveram dificuldades no começo. Pedro teve. Mas Jesus Cristo volta depois que ressuscita, conforta o coração de Pedro e faz com que a fé dele se torne tão grandiosa, que ele está naquele momento fazendo uma obra, quebrando protocolos, porque o Senhor Jesus entregou nas mãos dele, porque ele andou de verdade. E essa mesma caminhada verdadeira, nós estamos aqui, porque não estamos pedindo nada em troca, a não ser que mude o coração de cada um de nós, e passamos a acreditar de verdade nesse evangelho, e continuar caminhando de fé em fé, de glória em glória. Em Êxodo 5, uma palavra fala assim, ó, depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas faraó disse, quem é esse Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixai-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazei abandonar as suas cargas. Nesse momento, Moisés, um grande homem de Deus, usado por Deus, teve o tempo determinado por Deus para que a fé crescesse, e o povo acreditasse nele, na obra que Deus tinha, na vida dele. Quando Moisés começa a estudar e forma no Egito, o povo começa a acreditar, através daqueles milagres que aconteceram na vida dele. Uma criança jogada no rio, o próprio faraó cuidando. Todo mundo começa a crer, um povo escravo começa a acreditar que aquela criança poderia libertá-los, sendo usada por Deus, porque para Deus nada é impossível. Mas depois de um determinado tempo, Moisés foge do Egito com 42 anos e ninguém fica sabendo mais nada da vida de Moisés naquele lugar. E o povo continua clamando a Deus, achando que Deus tinha esquecido de libertá-los. Mas Deus nunca esquece quando falamos com Ele, porque Ele ouve a nossa voz e Ele fala conosco também. Através de pessoas, através de várias maneiras. Deus não existe limites para falar com cada um de nós. Ele falou com Elias numa brisa, Ele falou com Moisés numa sarça ardente, Ele falou com Pedro, André, João, ao vivo e a cores, através do Senhor Jesus Cristo. Lembra que para Deus nada é impossível Ele falar com cada um de nós. E aquele povo acha que Deus havia esquecido eles naquela escravidão, mas aquele povo fazia parte do povo de Deus. E às vezes na nossa vida nós achamos que Deus não tem nos lembrado de nós, tem nos esquecido, porque às vezes queremos coisas de Deus que Ele não faz, Ele não age, mas Deus tem o tempo certo e o tempo determinado para agir na vida de cada um de nós. Se você olhar esses grandes homens, quanto maior eles foram, mais tempo Deus operou, demorou para Deus falar com cada um deles. Às vezes nós clamamos a Deus com coisas tão pequenas para Deus falar na nossa vida, no nosso coração. E olha Moisés, que era uma situação de escravidão de toda uma nação, e Deus ainda demora 84 anos para começar a falar com Moisés, para trabalhar o coração dele, porque não estava ainda preparado. Às vezes olhamos, vemos Paulo que demora 10 anos para Deus começar a operar na vida dele, para transformar a vida dele, para ele ficar preparado para pregar o evangelho. Você vê Moisés, foi 84 anos. 84 anos. Ao mesmo tempo isso dá uma alegria, porque mostra para nós que o tempo para Deus não existe, não importa o tempo.
A partir do momento que nós temos fé e começamos a andar, é só acreditar que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde Deus vai operar e continuará operando na nossa vida, assim como Ele já tem feito. E assim as pessoas vão olhar de fora e vão ver, e o nome de Deus será glorificado em nós, porque cremos nessa palavra. Quando o povo já achava que Moisés nem existia mais, que Moisés não fazia parte da salvação dele, que Deus tinha esquecido, Moisés retorna e manda chamar Arão. E aí o Arão fala para aquele povo: vocês lembram de Moisés? Vocês lembram aquele menino que foi jogado no rio para os crocodilos comerem e Deus usou para o próprio faraó cuidar dele? Vocês lembram de Moisés, que vocês um dia acreditaram que ele ia voltar para libertar esse povo quando ele crescesse, que ia libertar, e ele foi embora e vocês acharam que Deus não podia mais operar nas nossas vidas? Vocês lembram de Moisés? Pois ele está aqui agora, e ele não está sozinho, agora ele veio com Deus para nos libertar. Existe um tempo determinado por Deus nas nossas vidas. Assim foi na vida daquele Pedro, um Pedro que tinha ao mesmo tempo uma fé grandiosa, mas não sabia como usar aquela fé. A mesma coisa acontece às vezes no meio de nós. Um Pedro que corta a orelha do eunuco quando vai prender o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala: não é assim, Pedro. Se eu quiser, eu clamo aqui, pedir, Deus manda 10 legiões. Mas é preciso acontecer o que vai acontecer para que vocês possam ter a verdadeira paz, a verdadeira liberdade, porque agora vocês vão andar com o próprio Espírito de Deus dentro do coração. É isso que nós temos que entender. Leva tempo para que isso venha operar nas nossas vidas, mas nós temos que acreditar, assim como aquele povo acreditou em Pedro, quando ele conta o que aconteceu na vida, porque Pedro tinha uma história com Jesus. Não foi qualquer um que o Senhor Jesus se revelou para mostrar para aquele povo: prega para os gentios agora, senão eles estariam ainda pregando apenas entre eles. Esse evangelho é para todos nós, e vocês não sabem a riqueza que é esse evangelho, a salvação, a alegria no nosso coração. Nós importamos primeiro com as coisas de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas, porque Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para vocês, o que é melhor para todos nós aqui. Porque Ele conhece o nosso coração. E às vezes nós achamos que sabemos alguma coisa, e Deus sabe muito mais do que nós. Quando aquele povo tinha desistido de Moisés, ele aparece lá na porta. E não aparece sozinho, ele aparece com Deus. E liberta toda aquela nação das mãos do faraó. E demorou mais 1 ano para ser liberto aquele povo. Mas foi o tempo determinado para Deus mostrar que tem poder. Foi o tempo determinado para Deus mostrar que não existe nada que Ele não possa fazer para o povo que ama Ele de verdade. Em Lucas 5:1-11, a palavra de Deus fala assim. Lucas 5:1-11, a palavra de Deus fala assim. Lucas 5:1-11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ó Jesus, maravilhoso. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Provavelmente, quando Simão estava ali lavando a rede, estava prestando atenção naquilo que Jesus estava pregando, que essa palavra tem poder. Porque é no meio de pessoas que têm um conhecimento, que andam de verdade na palavra, que nós também vamos aprender. Assim foi na vida de Pedro. Estava aprendendo porque estava ao lado do Senhor Jesus Cristo. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhes a rede.
E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Simão acreditou. Mesmo passando a noite inteira pescando, não pegou nada. Mas quando o Senhor Jesus falou, volta lá e lança a rede, ele acreditou. A mesma coisa acontece no meio de nós. Nós estamos aqui porque também acreditamos de verdade nessa palavra. Ela faz a diferença no meio de nós, no nosso coração. Olha só que Jesus, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Por que Pedro fala isso, que era um homem pecador? Porque Pedro estava prestando atenção na palavra que o Senhor estava pregando antes. Pedro joga a rede de volta, porque acreditou que aquela palavra tinha poder, e quando ele lança, a fé dele vai junto. E o que acontece quando temos fé no nosso coração? Milagres, verdadeiros milagres. Nós sabemos que aqui no meio de nós, milagres já aconteceram e continuará acontecendo, porque quem anda no meio do povo de Deus, anda infinitamente, porque temos a vida eterna. O tempo para nós não importa, importa continuarmos pregando essa palavra. Aqui Pedro começa a aprender de verdade. Jesus fala, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Por isso que Pedro estava lá em cima daquele telhado orando antes do almoço, e o Espírito de Deus falou com ele, porque teve todo um começo. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Tudo na palavra tem um começo, meio e a continuidade, o fim. Talvez o fim aqui, mas eternamente, porque caminharemos eternamente com o Senhor Jesus. Por isso nós estamos reunidos aqui sob essa palavra. Pedro vai crescendo, transformando-se, vai seguindo o que fez o milagre. Porque o que importa para nós não é o milagre, é quem faz o milagre. O que importa é seguirmos essa palavra, porque ela faz a diferença nos nossos corações. Ela que transforma os nossos corações, quando estávamos no mundo, em corações amáveis. É lógico que existem erros, Pedro também cometeu erros. Todos os discípulos que andaram com o Senhor Jesus, não era para ter fugido no final, mas fugiram de medo, não estavam preparados para a morte. Mas quando Jesus ressuscita e vai atrás de todos eles, fala, a paz esteja convosco, o coração deles ferve de novo, e aí o medo acaba. Por isso que quando Tiago é morto, degolado, e Pedro é preso, Pedro descansa na cadeia, porque sabia que estava ali, era o propósito de Deus, já tinha intimidade com o Senhor. Em Daniel 2,19, a palavra de Deus fala assim, Daniel 2,19, o livro de Daniel 2,19, Daniel 2, 19, 23, a palavra de Deus fala assim, Então foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel aqui revela através de Deus o sonho que Nabucodonosor teve, e ele não conta nem o que era o sonho, e queria saber o que era o sonho e o significado, e Deus vai e mostra tudo para ele, através de Daniel. Daniel era um dos cativos da Babilônia, e aquele povo cativo já tinha desanimado por causa das coisas erradas que tinha feito na vida, mas Deus dá sempre oportunidade para cada um de nós. Deus está sempre com os braços abertos. Cometemos erros, levantamos, Deus continua abraçando, continua firme. Você acha que Pedro cometeu só um erro? Você acha que Mateus cometeu só um erro? E cada um deles? E Daniel? Se eles estavam presos aqui, por quê? Porque estavam adorando outros deuses. Não o Deus que os libertou lá do Egito, que teve uma história maravilhosa com esse povo, uma história que avança várias gerações, até chegar aqui nos dias de hoje, a qual nós estamos pregando essa mesma palavra. Através dessa atitude de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego ser jogado naquele forno ardente, e Deus entrar junto com eles, o povo começa a se fortalecer, mesmo ali na escravidão.
Porque Deus estava com aquele povo, porque a verdadeira escravidão é quando nós estávamos no mundo. Porque quando nós temos o Espírito de Deus dentro do coração, nunca seremos escravos, não importa onde nos colocar. Daniel, a fé de Daniel era tão grande, que quando pega ele orando lá na frente, Nabucodonosor já tinha falecido, já tinham tomado a Babilônia, e ele ainda continua firme, sendo governador dos persas, dos medos. E ele é jogado numa cova, mas ele preferiu ser jogado numa cova do que deixar de adorar a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, Ele nos livra de qualquer mal que venha, que possa vir, porque o crente firmado na palavra, Deus dá poder para ele, Deus dá poder para nós. Por isso aquele leão, os leões na cova, nem tocaram em Daniel. Por isso Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados, nem um fio de cabelo dentro daquela fornalha quente, porque confiavam de verdade no Deus maravilhoso. Esse mesmo Deus que nós estamos aqui pregando essa palavra. Glória a Deus, porque nós estamos aqui reunidos aprendendo mais um pouco daquilo que Deus tem para cada um de nós. Glória a Deus, porque Deus nos revela esses grandes homens que andaram com Ele e fala para nós: é só você tiver fé e continuar e fazer as mesmas obras que eles fizeram, para que o meu nome seja glorificado, e eu vou continuar junto de cada um de vocês. Que as pessoas vão olhar e vão ver a diferença, e vão querer buscar também, vão querer buscar essa palavra, porque essa palavra cura, liberta e transforma a vida de cada um de nós. E para finalizar, em Atos 9, a palavra de Deus fala assim, Atos 9, 10, 18. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Mas para que o ministério na vida de Saulo pudesse acontecer para pregar para os gentios, precisou primeiro Pedro pregar para Cornélio. Pedro abriu essa porta junto com o Senhor. Porque Pedro teve uma história com Deus, assim como nós também temos. Porque também somos verdadeiros naquilo que Deus quer para cada um de nós. Porque também não importamos com a distância, não importamos com a dificuldade, porque a dificuldade que nós tivemos, e provavelmente vamos ter também nas vindas, nas caminhadas que nós tivermos, o Senhor estará com cada um de nós. Saulo, depois disso aqui, demora 10 anos para que o ministério dele aconteça, e ele seja preparado para pregar a palavra. Mas tudo isso aconteceu através de um Pedro, que não mediu esforços na caminhada, continuou pregando o evangelho, quebrando regras do homem, e mostrando para todas aquelas pessoas que ele fazia e faz parte da obra do Senhor, assim como nós também fazemos parte dessa obra maravilhosa, que ganha única e exclusivamente almas para o Senhor. E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade
Que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração e continuar nos alicerçando na rocha, que é o Senhor Jesus. E que essa palavra continue atravessando fronteiras e barreiras, porque nada é impossível para Deus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Vem orar. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te agradecemos por este momento na tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos dado graça, tem nos sustentado. Papai querido, nós te louvamos, ó Pai, por cada vida que está aqui conosco, cada vida que ouviu a tua palavra nesta noite. Papai querido, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre as nossas vidas. Papai querido, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nesta noite. Papai querido, nós apresentamos, ó Pai, a saída até Goiânia. Desde já, Senhor, o Senhor venha quebrar todas as barreiras, venha repreender todo acidente, que o Senhor venha nos levar e venha nos trazer, Senhor, debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Papai querido, que o Senhor venha nos capacitar e que todavia, Senhor, seja feita a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Papai querido, obrigada por estarmos aqui nesta noite, pelo privilégio, ó Pai, de adorarmos e exaltarmos o teu santo nome, em nome de Jesus. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.